Provavelmente a forma mais comum de execução e a primeira que as pessoas pensam em relação às execuções medievais, o enforcamento era o método usual de pena capital para os anglo-saxões. Outros meios de execução foram implementados, mas nenhum deles foi tão comum e usado por tantos séculos na Europa como a morte pelo carrasco. Acredita-se que Tolandman, um corpo de pântano preservado encontrado na Dinamarca, foi um sacrifício humano, não um criminoso executado. Sua morte foi devido a enforcamento, com indícios de que os vikings faziam sacrifícios humanos para Odin dessa maneira, em homenagem ao martírio de Odin se enforcando na árvore sagrada. O enforcamento foi introduzido na Grã-Bretanha pelos anglo-saxões no século V, contudo, com a ascensão de William, o Conquistador, em 1066 apenas, os caçadores ilegais de cervos reais seriam enforcados, enquanto outros infratores seriam cegados ou castrados. Henrique I restaurou o enforcamento para muitos crimes no início do século X. Durante a Idade Média, o direito de enforcamento não era apenas para os senhores manoriais, mas também o direito de todas as cidades e abadias. Forcas ou gala eram comuns na Grã-Bretanha. Agentes eclesiásticos detinham frequentemente direitos sobre forcas e os enforcados. No século XI, o abade da abadia de Battle em Sussex foi dado o poder sobre a vida e a morte pelo rei William I. Isso permitia ao bispo conceder um indulto a quem estivesse prestes a ser enforcado, se quisesse. No século XIII, o abade de Peterborough recebeu poder sobre vida e morte. Houve um desentendimento entre Peterborough e o bispo de Lincoln quando o abade decidiu montar sua própria forca e enforcar um ladrão. O bispo afirmou ter direito de executar criminosos apenas em Collingham, Nottinghamshire, privilégio concedido por Henrique III. Seu aborrecimento provavelmente se deve ao fato de que ele teria direito às posses do condenado, mas as ações do abade o deixaram sem nada. Hoje, continuamos nossa série sobre punições medievais, focando em enforcamento e gibetização. Bem-vindo à loucura medieval. Perseguição. Durante o século XIII, no reinado do rei Eduardo I, 280 judeus foram enforcados pelo crime de recortar moedas na Grã-Bretanha. Recortar moedas era raspar pequenos pedaços de metal delas. Ao longo de um período de tempo, os recortes poderiam ser guardados e depois derretidos para fazer novas moedas ou barras de metal. Era um crime punível com a morte. Ocasionalmente, um método distinto de enforcamento era aplicado, suspendendo o criminoso de cabeça para baixo pelas pernas. Essa forma invertida de execução ficou conhecida como a punição judaica. Os marinos eram judeus que viviam na Península Ibérica de Portugal e Espanha. Eles se converteram ao cristianismo por escolha ou força, mas ainda praticavam os rituais do judaísmo em privado. Em 1449, na Espanha, muitos judeus foram pendurados pelos pés durante uma perseguição. Existem crônicas na Alemanha descrevendo como, citação, o judeu foi arrastado para o local de execução entre dois cães loucos ou mordedores. Após arrastá-lo, para pendurá-lo pelos pés com corda ou corrente em forcas designadas entre os cães, e de tal maneira invertida ser executado da vida para a morte. E existem vários desses casos bárbaros. Por exemplo, nos séculos XIII a XVII, a vítima era pendurada por várias horas como forma de tortura, mas muitos eram deixados nessa posição até estarem mortos. Claro, o rei Eduardo I era notório por seu desprezo pela vida humana. Ele visitou Exeter após o assassinato do precentor da catedral, Walter Lichdale. O assassino fugiu, mas o prefeito e o porteiro do Portão Sul foram julgados. Foram julgados culpados por negligência de dever. Falharam em assegurar a segurança do portão noturno da cidade, possibilitando a fuga do assassino. Os dois homens receberam as sentenças mais severas e ambos foram enforcados. E parece que Henrique VIII era tão cruel quanto. Em seus 37 anos de reinado, aboliu a prática feudal de senhores terem homens armados para evitar que criassem exércitos contra ele. Ele mandou enforcar cerca de 72 mil desses chamados criminosos, como um aviso. Alguns dos chamados vagabundos eram veteranos de guerra. Outros eram descendentes de homens que haviam lutado em batalhas como Agincourt, Bosworth e Taunton. Henry reservava decapitações para as classes superiores. Enforcamento. Pode levar vários minutos para que a estrangulação ocorra. O método usado pode deslocar ou quebrar os ossos do pescoço.
O método de calcular a queda não foi inventado até 1872, que foi uma técnica muito mais humana. O pescoço tende a quebrar quando o corpo cai de uma altura elevada, resultando em morte imediata. Embora dependendo da habilidade do carrasco e da posição do nó da forca, isso poderia causar a decapitação acidental da cabeça, o que não era muito divertido para as testemunhas. Idealmente, a vítima perderia a consciência com a quebra do pescoço, que cortaria a coluna vertebral e a pressão sanguínea despencaria. Assim, o prisioneiro provavelmente não sentiria nada, mas isso não ocorria na Idade Média. O primeiro tipo de força era um pescoço comum. Era apenas um galho de árvore, onde o condenado seria içado e obrigado a permanecer em pé sobre algo que seria retirado debaixo deles. Ocasionalmente, um cavalo ou vários homens estariam na outra extremidade da corda, lançada sobre um galho de árvore. Outras vezes, um pedaço de corda era preso à árvore e enrolado no pescoço do prisioneiro, enquanto este estava em um cavalo. O cavalo seria afastado e a vítima ficaria pendurada. Quase não havia queda com esse tipo de enforcamento, tornando a estrangulação a única causa de morte. Os músculos do pescoço, não feitos para suportar o peso do corpo, sofrem com a pressão da corda, obstruindo a circulação sanguínea da cabeça, pois as artérias carótidas no pescoço, que alimentam o cérebro, são fechadas. O cérebro incha tanto que obstrui o topo da coluna vertebral. O reflexo vagal ocorre, parando o coração porque o nervo vago é comprimido, e a respiração é interrompida porque a traqueia é comprimida e nenhum oxigênio pode entrar nos pulmões. Mas o estrangulamento pode levar vários minutos agonizantes. A morte pode demorar entre 5 e 20 minutos com a vítima se contorcendo no ar, o corpo tremendo e sacudindo numa espécie de dança macabra. As forças construídas eram mecanismos simples. Haveria uma viga transversal presa a 2 vigas verticais. Quase todas as cidades, inclusive pequenas aldeias, tinham dispositivo para enforcamento. Geralmente nos arredores da cidade, o criminoso seria levado para a área a pé, a cavalo, ou de pé ou sentado. Isso era para fazer um espetáculo o mais grande possível e desencorajar outros possíveis infratores. Uma vez na forca, a corda no pescoço deles os estrangularia até a morte. A execução geralmente ocorria em terreno alto, garantindo visibilidade a todos. Gibetização. Qualquer dispositivo usado para execução pública pode ser chamado de gibbet, seja o bloco, a guilhotina ou a forca. Contudo, o gibbet é uma estrutura similar à forca que exibia corpos mortos ou moribundos de prisioneiros ao público para desencorajar outros. O gibbet às vezes era usado para execuções, deixando o criminoso morrer de sede, fome ou exposição aos elementos. Conhecido como pendurado em correntes, os corpos eram deixados até apodrecerem totalmente e, para prolongar a exibição, eram besuntados com alcatrão. Se antes era o esquartejamento, agora seriam a guilhotina ou forca. O corpo era dividido em 4 ou 5 partes e exibido em diferentes regiões do país como método dissuasivo. Durante a revolta dos camponeses, Ricardo II exigiu que os corpos fossem pendurados em correntes longe da forca em que morreram, citando, para permanecerem lá enquanto um pedaço pudesse se apegar a outro. Mais tarde, os cadafalsos eram gaiolas de ferro em forma de corpo. Precisaremos sair um pouco da nossa linha do tempo medieval para 1537, no reinado de Henrique VIII. Henrique VIII era rei francês. Ambos, reis da França, se envolveram na rebelião do Norte, a Peregrinação da Graça. Isso foi em protesto à ruptura de Henrique com a Igreja Católica e, subsequentemente, à dissolução dos mosteiros menores. Acredita-se que as políticas de Thomas Cromwell, principal ministro do rei que supervisionou o projeto, e outras queixas econômicas e sociais causaram a revolta. Sir Robert Constable era um membro da nobreza Tudor que havia ajudado Henrique VII na Batalha de Blackheath. Sir Robert Aske era um advogado. Sir Robert Aske, advogado, e Lord Darcy lideraram uma insurgência contra males instigados pelo rei. Com a vitória da rebelião, os males estranhos assumiram o Marseille e os edifícios religiosos foram restaurados após serem danificados por runas do expansor. O Duque de Norfolk avançou nas negociações, oferecendo aos rebeldes perdão e um parlamento em York no mesmo ano. Com essas garantias, os rebeldes se dispersaram, mas as promessas não foram cumpridas pelo rei. Aske, Darcy, Constable e vários outros rebeldes foram presos. Acusados de conspirarem para fazer nossos líderes do norte privarem o rei de sua dignidade, renegando seu título de chefe supremo da Igreja da Inglaterra,
e obrigando-o a convocar um parlamento e cometer atos de rebelião. Muitos homens foram executados após a peregrinação fracassada, incluindo 4 priores, 6 padres, 7 abades e 19 monges. Lord Darcy, como aristocrata, teve a misericórdia de ser decapitado na Tower Hill, em Londres, mesmo com suas terras confiscadas e cabeça exposta na ponte de Londres. Porém, os 2 yorkshireanos não foram tão afortunados. O guarda foi pendurado em correntes no Beverley Gate, em Hull, Yorkshire. O Duque de Norfolk, que estava lá para assistir à execução, disse, cito, "Na sexta-feira, sendo dia de mercado em Hull, Sir Robert Constable sofreu e está pendurado acima do portão mais alto da cidade, tão adornado em correntes que acho que seus ossos ficarão pendurados lá por 100 anos. E na quinta-feira, que será dia de mercado, se Deus quiser, estarei na execução de Askin Hull. 6 dias depois, ele foi enforcado nas correntes da Torre de Clifford, no Castelo de York. Aqueles executados desta maneira sofreram uma morte horrível, deixados para pendurar por dias até morrerem lentamente. Mesmo impactantes, execuções públicas eram assistidas por centenas de espectadores zombando. Muitos viajavam quilômetros para assistir a uma execução, levando a família para um dia de diversão. Obrigado por assistir a este episódio de Loucura Medieval. Espero que tenha gostado. Curta, comente e inscreva-se para mais conteúdo. Lançamos vídeos semanalmente. Saúde!